understand evolution, and I have to protect my kids from understanding it. We will not give in to the thinkers. Com certeza alguém já deu a entender que ser cristão é estupidez. E como esse episódio dos Simpsons aí, eles usam o sarcasmo pra fazer isso, né? No vídeo passado, esse que tá na tela agora, nós falamos de um inteligente apologista chamado Justino. Veja a seguir Francis Collins, organizador do projeto Genoma, que mapeou o DNA humano e mudou a medicina. So that's what I've had the chance to do over the last 18 years, involved in the Genome Project, and before that, chasing down genes for disease. And that has been a wonderful experience. Worldview question. I think this is a provocative way to begin to think about that, because what you see are two images that look somewhat similar to each other, but they stand in for somewhat different worldview perspectives. This being, of course, a beautiful stained glass window, the rose window in Westminster Cathedral. And this is an unusual view of DNA, not looking at it from the side, but looking down the long axis of DNA, so you see that radial pattern. And the question that many people pose, which I pose to you tonight, is, okay, those are two worldviews, the scientific and the spiritual. Do you have to choose? Do you have to basically throw in your lot with one or the other and neglect the other one? Or is there a possibility here of being someone who could merge these two? Francis Collins mostra que o tipo de visão que os Simpsons trazem não passa de ignorância a respeito da fé cristã. Hoje eu quero te apresentar um intelectual, um dos pais da apologética cristã. Alguém que, como Francis Collins, entende que a realidade se curva diante do seu Criador. Um dos apologistas mais ácidos e retóricos da história. Hoje o vídeo é sobre ele, um dos africanos que foi usado por Deus para afiar o raciocínio cristão. Hoje o vídeo é sobre você, Tertuliano de Cartago. Contribuições de Tertuliano. Tertuliano foi outro importante apologista que viveu, obviamente, no século II, mas ele viveu mais para o finalzinho do século II, já início do século III, em um período em que o cristianismo estava se tornando cada vez mais visível e organizado. Perceba que eu quero levantar aqui uma pequena diferença entre a realidade de Tertuliano e a realidade de Justino Mártir. Por quê? Porque Justino Mártir ele está mais tendendo para o começo do século II, tá? Isso são anos de diferença. Tertuliano está tendendo ou não, ele está no final do século II para o início do século III, tá? Então quando a gente vê essa diferença, qual o detalhe importante aqui? Justino Mártir está no começo da igreja. A igreja se organizando, se escondendo, com aquela perseguição. Todo mundo já sabe que o cristianismo e os cristãos existem, eles estão ali, estão escondendo-se, estão sofrendo perseguições e difamações de moralidade, etc. Na vida de Tertuliano, nós já temos uma igreja que ainda assim sofre perseguições, inclusive viu acontecer recentemente perseguições horrendas com diversos mártires cristãos nessa época do século II, mas já existe algum nível de organização dessas igrejas, tá? Já existe algum nível de teologia dentro dessas igrejas, inclusive já existe um nível de interação entre a teologia aplicada aqui do século II e influências gregas, às vezes até excessivas, na interpretação das escrituras. Ou seja, influências gregas expressivas na interpretação da palavra de Deus ali. Então, Tertuliano está diante dessa situação. Aparentemente, ele não foi um bispo da igreja, mas era alguém com acesso à educação intelectual do mais alto nível e padrão da época. Provavelmente uma pessoa de posses e que teve acesso a esse tipo de educação. Além disso, ainda que ele não tivesse sido um bispo importante em alguma parte da igreja, ele com certeza teve funções de ensino e funções de auxílio dentro do contexto das suas igrejas, para até mesmo em questões de ensinar teologia apologética, porque ele mesmo era um apologista na época já, e por ser apologista era teólogo também. Lembrando que como
na época já mais importante ainda em Tertuliano, já existiam diversas teologias paralelas à teologia ortodoxa, a teologia realmente que olhava para as escrituras e como uma mensagem sacra e única. Tertuliano, então, já está no contexto de precisar defender o jeito certo de fazer teologia, nada diferente dos nossos dias. E, inclusive, por esse motivo, ele já tinha também que ensinar nas igrejas a respeito desta questão. E por esse motivo também, o apologista geralmente era também teólogo nesta época aí já do final do século II para o início do século III. Então Tertuliano era um expoente nessas duas áreas, mas em especial no apologismo, por fazer apologismo à forma correta de teologia, beleza? Apesar de ser um dos mais importantes teólogos e apologistas da história da igreja, a Igreja do Oriente ou não conheceu o seu trabalho ou escolheu ignorá-lo, o que é realmente uma coisa muito triste. Por quê? Porque os seus trabalhos realmente foram muito à frente do seu tempo sempre. Porque Tertuliano, diversas vezes, ele adiantou conceitos teológicos, ele interpretou e chegou em conclusões teológicas importantes 100 anos antes da Igreja do Oriente. Ou seja, 100 anos depois de Tertuliano e dos seus escritos, nós temos as igrejas, depois de vários concílios e vários estudos teológicos, anos e anos se dedicando aos estudos para chegar em conclusões muito semelhantes, muito próximas àquelas conclusões que Tertuliano já tinha escrito ali 100 anos antes. Então, eles teriam provavelmente ganhado um bom tempo aí lendo os trabalhos de Tertuliano. Não sabemos se foi por ignorá-lo ou se foi por não conhecer, não ter a oportunidade de conhecer mesmo o trabalho desse importante apologista e teólogo do século II para o III. E, enfim, algumas dessas conclusões, em especial, têm relação à doutrina da Trindade. Ele é um dos principais que antecipam, já percebem a teologia da Trindade óbvia ali nas Escrituras, né? É evidente ali nas Escrituras, e portanto ele é um dos primeiros a escrever isso. Por esse motivo, a igreja, tal que tinha um contato mais próximo com ele, já teve essa informação desde sempre, e ele já foi um dos principais defensores contra alguns movimentos que tentavam derrubar essa hipótese de trindade na divindade do Deus bíblico ali, né? A gente já existia outras teologias nessa época que não tinham um embasamento tão fundamentado quanto a teologia de Tertuliano. Durante seu tempo aqui na Terra, surgiram então diversas heresias de disputas teológicas que ameaçavam a fé cristã do jeito que ela tem que ser, o jeito de interpretação, sim, uma interpretação correta das Escrituras. É lógico que existem variações possíveis de interpretação das Escrituras, mas algumas delas são fundamentais, elas são centrais na fé cristã, elas são indiscutíveis. E, portanto, essas principais são as que Tertuliano tem maior influência e, portanto, tem uma importância histórica muito grande, tanto para a teologia quanto para a apologética. Ele se dedicou, então, a defender a fé cristã dessas heresias e defender a ortodoxia cristã. Foi um dos primeiros, então, a desenvolver também a teologia sistemática. Foi também um dos principais a defender a fé cristã contra heresias filosóficas, tá bom? Então, só um adendo, se você não sabe o que é teologia sistemática, volta nos nossos primeiros vídeos aí, que você vai ver um vídeo nosso falando sobre o que é teologia sistemática, de forma muito simples. Um vídeo que a gente fala um pouquinho, um resuminho, o beabá mínimo sobre teologia, um dos nossos primeiros vídeos. Vai lá e dá uma olhadinha que você vai entender de forma bem resumida e rápida o que é teologia sistemática, beleza? A gente pode aprofundar em vídeos futuros esse tema também, é só você escrever nos comentários. Então vamos agora para as principais contribuições de Tertuliano. Uma delas eu já citei aqui, é a defesa da Trindade. Ele foi um dos primeiros a desenvolver essa compreensão mais clara da doutrina da Trindade, explicando essa relação existente entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele argumentou então que essas três pessoas elas eram distintas, mas também inseparáveis e coeternas. Então a gente vai ler um trecho dele mostrando isso aí. Abre aspas, editor. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, e cada um deles é Deus. E no entanto, não são três deuses, mas um Deus. Assim como a substância é indivisível, assim também a divindade é indivisível. Fecha aspas. Está lá no livro Contra Práxeas, no capítulo 2. Então, diante disso, a gente vê aí, como eu já disse,
Tertuliano, ele adiantou esse conceito 100 anos antes das conclusões teológicas feitas pela Igreja Oriental, por exemplo. Então ele claramente era um cara que estava à frente da sua época nesse sentido. Outra contribuição importante dele, que a gente já citou, agora eu vou ser um pouco mais específico, foi o combate a algumas heresias. Aqui vale a pena citar 2 heresias principais que Tertuliano precisou lutar contra. Ele enfatizou então a importância da verdadeira doutrina da salvação. Para isso, ele teve que enfrentar o gnosticismo, que é uma corrente filosófica que afirmava ter, de certa forma, um conhecimento especial e secreto sobre a verdade. Ou seja, um conhecimento secreto e especial sobre a verdadeira espiritualidade. Perceba que é um tema que está muito em voga nos nossos tempos também, né? Sabe aquela pessoa que assim, olha, as pessoas não entendem, elas vivem dessa forma, elas vivem nessa loucura porque elas não entendem a verdadeira espiritualidade que está dentro de si mesma. E na verdade elas não entenderam porque elas não conheceram a verdade sobre a realidade da divindade, da espiritualidade e do seu tempo consigo mesmo, etc. Então, o gnosticismo não era exatamente assim, mas é essa mesma ideia de um conceito que as pessoas ainda não chegaram lá, elas ainda estão distantes demais para entender sobre a espiritualidade, sobre a salvação, sobre as coisas. Enquanto isso, a gente sabe que Tertuliano também sabia que o conceito de espiritualidade e saber onde se está e saber quem somos não implica em olhar para dentro, mas implica em olhar para fora. Porque ao olharmos para fora, vemos Cristo e sabemos o quão distante estamos de Cristo, mas também sabemos quem é o modelo a ser seguido, que é Cristo. Então, diante disso, nós podemos moldar a nossa realidade através da associação de saber o quão longe estamos nesse momento e quão frágil e ruim somos. E por sabermos isso, podemos nos colocar numa posição de humildade e de aprendizado. Diante dessa possibilidade de humildade e aprendizado, nós podemos olhar para Cristo e, vendo Cristo, sabermos a quem devemos mirar, em quem devemos mirar, para sermos como Ele, estarmos como Ele, né? Chegarmos na pessoa de Cristo. E sabemos que em vida nunca chegaremos lá, mas Ele nos promete que através do Espírito Santo vai nos dar forças para ser o mais próximo possível dEle, para que aí sim, através das forças dEle, através do ato miraculoso dEle e do Espírito Santo, Deus nos salva, nos glorifica e nos torna como eles, para que a gente possa ter comunhão com eles eterna, certo? Então, enfim, Tertuliano teve que combater esse tipo de heresia para poder lembrar as pessoas sobre a verdadeira espiritualidade, onde a gente poderia encontrar na palavra do Deus, Criador de todas as coisas, que já havia sido revelada. Não precisava haver mistérios ali. O mistério que precisava ser revelado estava no ápice da sua revelação, é Cristo. Cristo, o ápice da revelação, o ápice da palavra e verdade de Deus. Então Tertuliano já estava ali defendendo, já tem aquilo que você precisa. Não tem nada de secreto, diferente, novo, não alcançado, que você precisa chegar para conhecer a verdade e a salvação. Os gnósticos, portanto, negavam a encarnação de Cristo e a realidade do mundo material, ou seja, para eles tudo estava no campo das ideias, considerando ele inerentemente mal, ou seja, tudo aquilo que é matéria é inerentemente mal. Talvez você possa ter essa impressão do cristianismo hoje em dia, mas saiba que se você tem essa impressão, ela é uma má interpretação das escrituras, uma má interpretação daquilo que está escrito, uma má interpretação daquilo que é dito, toda a história do cristianismo. Porque em toda a história do cristianismo, a matéria não é essencialmente má. Mal é o pecado que nós cometemos contra o Deus Criador de todas as coisas. E por nossa culpa, por nosso pecado, nós alteramos todas as coisas. Nós tornamos conflituosa todas as coisas. Nós trouxemos problema e maldição sobre todas as coisas. E é diante disso que a matéria, não sendo inerentemente má, mas estando em pecado por nossa culpa, ou seja, estando debaixo da influência do pecado por nossa culpa, a matéria produz coisas ruins, mas ainda assim Deus, através da sua gloriosa misericórdia, Ele nos concede ainda assim, na matéria, fazer coisas boas, melhorar as nossas vidas, ter momentos bons, alegrias, vislumbres daquilo que é estar com Ele, certo? Então, desde essa época, refutando aquilo que os gnósticos falavam contra a matéria, contra a realidade material, contra a encarnação do próprio Cristo, Tertuliano está ali defendendo a verdade, realmente a palavra encarnada, o
Deus que se revelou à humanidade para salvá-la de si própria. Então, Tertuliano enfrenta e refuta essas coisas com boa apologética e, portanto, boa teologia. E Tertuliano também enfrentou uma outra heresia específica, eu tinha dito duas, então essa é a segunda, o modalismo. O modalismo, basicamente, é uma heresia que negava a existência de três pessoas distintas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele argumentava que eram modos diferentes de manifestação de Deus. Mas Tertuliano refuta e diz, não, de fato, a doutrina da Trindade é isso. São três pessoas distintas, mas também inseparáveis e coeternas. E aqui, ajudando um pouco Tertuliano, se você tem dúvida disso, pare para pensar no seguinte. O próprio Cristo, quando é questionado se ele é Deus, ele diz que é Deus. O próprio Cristo, quando questionado sobre o Espírito que ele enviaria sobre a igreja, o Espírito é outro, que não ele, mas é enviado por ele. E quando Cristo é questionado sobre a sua segunda vinda, ele deixa claro que só compete ao Pai saber a segunda vinda e não ao Filho. Foi revelado isso. Portanto, aqui temos três claras pessoas diferentes. Mas ainda assim, quando se questiona se Jesus é Deus, ele diz, sou Deus. Né? Não com essas palavras, mas ele deixa claro que ele é Deus. E além de deixar claro que ele é Deus, Jesus também faz o seguinte. Jesus aponta para si próprio e diz, aquele que me vê o Pai, pois eles são um só. Abre aspas, editor. O gnosticismo é uma falsa filosofia que corrompe a verdadeira fé cristã. Eles afirmam ter conhecimento especial e secreto, mas na realidade estão distorcendo as escrituras e negando a encarnação de Cristo. Devemos permanecer fiéis à doutrina apostólica e rejeitar essas heresias. Fecha aspas, editor. Contra Gnósticos, capítulo 1. Beleza? Então a gente tem aí essa defesa feita por Tertuliano em relação às heresias. A gente viu o modalismo e a gente viu também o gnosticismo. Agora a gente vai falar um pouco de um terceiro recurso muito usado por Tertuliano e provavelmente o recurso que mais deixa Tertuliano famoso ou conhecido na história da apologética, do apologismo e do cristianismo como teologia. Nós temos então o conceito usado aqui, uma estratégia usada por Tertuliano, que ele era muito habilidoso em usá-la, inclusive, que é muito afeito à época, muito usado pela filosofia grega. Bom, Tertuliano é habilidosíssimo em usar isso. Então, o uso disso é a chamada retórica. Tá? Tertuliano, então, conhecido por essa habilidade, seu estilo de escrita eloquente, ele utilizou então retórica para persuadir e convencer seus oponentes, apresentou argumentos lógicos, convincentes e mostrou a defesa da fé cristã. Então, se você se pergunta o que é retórica, às vezes você não conhece esse contexto, não sabe o que é isso, não sabe como se utiliza isso, né? Eu vou te explicar então rapidamente. A retórica é a arte de persuadir e influenciar através da linguagem. Ela envolve então o uso de várias técnicas, entre elas algumas formas de estratégicas de comunicação eficaz, convincente, persuasiva. Muitas vezes, não, a maioria das vezes, ela vai apelar para a razão, emoção e valores do público-alvo, ou seja, aquilo que o apologista muitas vezes faz, né? Ele usa conceitos e valores da pessoa a quem ele se refere, geralmente se referindo a não cristãos, para que isso atinja, de certa forma, as emoções e a razão também daquele interlocutor. E isso, lógico, com o intuito de convencimento, de um determinado ponto de vista, ou de algum argumento lhe colocado à mesa. E a gente já vai dar alguns exemplos claros de como Tertuliano usou a retórica, então, no seu apologismo, né? Mas antes disso, eu sei que você pode estar se perguntando, mas Vitor, não seria antiético eu me utilizar de estratégias dessa forma para que eu convença pessoas daquilo que eu quero falar? Isso parece ser um problema muito dos nossos tempos modernos, tá? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, assim, a gente acha que convencer alguém de algo que você acredita é um problema. E isso não faz o menor sentido. Então, se eu descobrir aquilo que, independente do que for, é a verdade sobre todo o universo, né? Se é uma verdade que eu sei que é transformadora de vidas, que realmente, na minha crença, aquilo que eu creio é que isso pode impactar de forma positiva todas as vidas para quem eu conseguir convencê-las disso, eu tenho não só a necessidade, mas uma obrigação ética comigo mesmo de informar isso para as pessoas. É lógico que eu não preciso ser uma pessoa
pujante, uma pessoa má, uma pessoa assim, chata, né? Uma pessoa que não dá tempo para as pessoas, uma pessoa que seja muito invasiva, até considerando também o nosso contexto hoje, de como as pessoas se sentem invadidas com facilidade em relação a falas, né? Que talvez elas possam no primeiro momento não concordar, mas levando isso em consideração e respeitando as pessoas, eu tenho uma obrigação moral e ética de informar as pessoas aquilo que eu creio. E que se eu tiver capacidade persuasiva para que elas possam ser convencidas disso, está totalmente certo que eu faça isso. Está totalmente certo que eu tente convencer as pessoas daquilo. Então, não há problema algum em se utilizar retórica. Na verdade, devemos sim utilizar retórica, tanto nas nossas pregações, quanto também nas nossas formas de apologética, nos nossos apologismos à verdade cristã, se nós realmente cremos nela como verdade única e suficiente para toda a humanidade, como uma verdade redentiva para as pessoas, que tanto buscam, e a gente tem evidências na história, na filosofia, na ciência, onde você for, as pessoas estão buscando, às vezes nem sabem o que estão buscando, mas elas estão buscando isso, né? Existe em nós essa necessidade, essa busca intrínseca por esse Deus criador de todas as coisas, transcendental, que não está preso à matéria e ao tempo, ele está para além da matéria e do tempo. Então, tá muito correto, Tertuliano, ainda bem que você usou no final do século II para o século III a retórica, e a gente vai aqui ver alguns exemplos daquilo que você fez. Vamos lá. Então, alguns exemplos claros da retórica incluem, então, figura de linguagem, metáforas, hipérbole, ironia, e criar impacto na mensagem com emoção, com vicissitudes, né? A própria capacidade de organização lógica de um discurso, estruturar um discurso, colocar introdução, desenvolvimento e conclusão num roteiro, num discurso, por exemplo, são coisas que fazem parte, de certa forma, do conceito de retórica, da utilização da retórica. Então, são todas essas que você, com certeza, está acostumado no seu dia a dia, você usa no seu dia a dia para algumas coisas, isso tudo é retórica. E agora, os exemplos que Tertuliano deixou pra gente da argumentação lógica e racional de defesa da fé cristã. Primeiro exemplo textual que a gente vai fazer aqui, Tertuliano, abre aspas, editor. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Apologético, capítulo 50, fecha aspas. Nessa citação, Tertuliano claramente utiliza uma figura de linguagem conhecida como metáfora para transmitir uma mensagem poderosa. Ele compara, então, o sangue derramado pelos mártires da igreja ali, desde a época que eles estão vivendo isso. Lembra que eu citei que eles estão vivendo continuamente isso? E então, o sangue deles é comparado ao ato de semear uma semente, porque isso sugere que o sacrifício desses mártires é o que vai fazer e é o que tem feito a igreja continuar a crescer e se fortalecer, né? Então, é uma poderosa argumentação feita aí por Tertuliano, usando a retórica. Outro exemplo textual que a gente tem em Tertuliano, que é basicamente a argumentação lógica, é a seguinte, então, que a gente vai ver agora. Abre aspas, editor. Se Deus é onipotente, ele pode fazer qualquer coisa. Se ele pode fazer qualquer coisa, ele pode se tornar homem. Portanto, Deus pode se tornar homem. De carne Christi, capítulo 5. Fecha aspas. Nesse trecho, novamente, a gente vê Tertuliano usando retórica. Ele usa agora a estrutura de argumentação lógica, o argumento lógico, para defender a possibilidade da própria encarnação de Deus em Jesus Cristo, né? Então ele faz aqui uma argumentação lógica baseada em premissas, né? Então ele usa ali uma primeira premissa inquestionável, uma segunda premissa inquestionável, e ele associa uma relação lógica e direta entre a primeira e a segunda premissa, né? Então, fazendo assim a conclusão lógica e irrefutável. Se Deus é onipotente e ele quer se encarnar como Cristo, né? Ele quer se encarnar ali na figura de um homem. Tertuliano conclui, portanto, de forma lógica, que Deus pode se encarnar como homem, ele pode se tornar homem, portanto, utilizando aí mais uma vez a retórica da argumentação lógica. E outro exemplo textual aqui da retórica persuasiva de Tertuliano, a gente vai ler mais um texto e analisar ele rapidamente. Abre aspas, editor. O que Atenas tem a ver com Jerusalém? O que a filosofia tem a ver com a fé? E aí, o nome do livro eu não vou saber falar, tá? Eu não sei pronunciar. Capítulo 7 desse livro que o editor vai colocar na tela para você que quiser pesquisar, tá bom?
Nessa passagem, então, a gente vê claramente Tertuliano fazendo uma pergunta retórica para enfatizar a diferença entre a sabedoria humana representada pela filosofia Atenas e a revelação divina representada pela fé, ou seja, por Jerusalém. Ele busca então a persuasão do leitor, mostrando-lhe de forma quase irônica, com uma pergunta irônica, uma pergunta retórica, valorizando a autoridade da fé cristã, ou seja, da razão que provém da fé cristã, em detrimento da razão que provém da fé na filosofia pagã, que também é de certa forma uma forma de fé. Não há evidência ali de que a filosofia pagã, a filosofia grega esteja necessariamente correta sobre algo. E esse argumento de Tertuliano tem muito a ver com a parte 2 desse vídeo. A parte 2 desse vídeo vai sair semana que vem, na quinta que vem. A parte 2 eu vou falar sobre a diferença entre duas apologéticas. Apologética pressuposicionalista e apologética evidencialista. Você sabe o que é isso? Se não souber, fica com a gente. E se souber também, eu te desafio pra gente ver, será que você sabe mesmo a diferença entre elas e a grande importância da associação das duas. A gente vai falar semana que vem, no vídeo de quinta-feira que vem. Não perde, já curte esse aqui para o YouTube saber que você quer saber de vídeo nosso. Comenta aqui se você vai esperar, se você vai clicar no vídeo da semana que vem. E se inscreve no canal ativando o sininho. Bom, diante desse contexto histórico-cultural, a gente vê como as abordagens de Tertuliano e Justino Mártir foram moldadas. Portanto, nós temos hoje as contribuições escritas desses dois grandes teólogos e apologistas cristãos do século II depois de Cristo, muito pertinho ali desse movimento, desse momento histórico que mudou completamente a história da humanidade, que foi a encarnação do Deus Criador de todas as coisas em um ser humano que mudou completamente tudo o que nós conhecemos. Mais do que qualquer tecnologia, mais do que qualquer revolução industrial, tecnológica, inteligência artificial, Jesus mudou completamente a história de todas as coisas. E nós agora podemos também aprender, com o auxílio de todas essas coisas que eu citei, toda a tecnologia, tudo que a gente tiver à nossa disposição, a gente pode sim, assim como Tertuliano e Justino Mártir fizeram, a gente pode lutar contra as heresias, contra as perseguições e mostrar a base tão sólida, tão verdadeira e real que é a defesa e o cristianismo. A crença no Deus que, em vez de ter esperado que fôssemos atrás dele, ele vem a nós e nos salva. Ele vem a nós e se revela por saber da nossa incapacidade. Aquele que não está preso ao tempo e espaço se temporiza, se torna matéria, para que nós possamos conhecer o ápice da sua revelação a nós e assim entendermos aquilo que ele planejou desde o começo para salvar-nos de nós mesmos, da nossa desobediência, da nossa vontade pecaminosa contra aquele que é criador, regulamentador, harmonizador e todas as coisas relacionadas ao Logos do universo. Tá bom? Quero te convidar então, mais uma vez, se você curtiu esse conteúdo, você curte esse tipo de vídeo, você quer saber mais sobre outros apologistas, por exemplo, você quer saber sobre os apologistas patrísticos, fala nos comentários. Você quer saber sobre os apologistas modernos, fala nos comentários. A gente quer saber o que você quer saber. A gente, como eu disse no começo, a gente está aqui para te ajudar. Se esse vídeo te ajudou alguma coisa, se vai ajudar na sua igreja, se vai te ajudar no seu estudo pessoal, no seu grupo de estudo, no seu discipulado, enfim, qualquer situação, fala pra gente, a gente quer saber. Compartilhe então com as pessoas, já que está te ajudando, se estiver te ajudando. E, enfim, curte o vídeo para o YouTube saber que é relevante para você e para pessoas que querem saber mais sobre esses assuntos também. Tá? A gente não quer competir com ninguém que já tem na internet falando sobre isso. A gente quer somar as pessoas, porque nós acreditamos que quanto mais pessoas estiverem falando sobre esses assuntos, com muita responsabilidade, com o máximo de esforço para que seja passado o melhor conteúdo possível para a internet, nós acreditamos que isso tem benefício, tá bom? Para todo mundo. Então, mais um detalhe, se você quiser saber de um vídeo mais aprofundado, você gostou muito da história desses dois homens de Deus, Justino Mártir e Tertuliano, fala pra gente também. A gente pode fazer um vídeo muito mais aprofundado sobre os dois, com muito mais detalhes sobre a vida deles, os trabalhos deles, as citações deles. Então, não deixa de interagir conosco, tá? Você já deve ter ouvido muito sobre tudo isso que a gente está falando e espero que a gente tenha contribuído de alguma forma.
E eu vou ficando por aqui. Até a parte 2 desse vídeo na semana que vem. Falou! By this simple question, Doctor, what do you believe? So that troubled me, and I thought about it a little bit and realized what the problem was. I was a scientist, or at least I thought I was, and scientists are supposed to make decisions after they look at the data, after they look at the evidence. I had made a decision that there was no God, and I'd never really thought about looking at the evidence. That didn't seem like a good thing. It was the decision that I wanted the answer to be, but I had to admit I didn't really know whether I had chosen the answer on the basis of reason or whether because it was a convenient form of perhaps willful blindness to the evidence. I wasn't sure there was any evidence, but I figured I'd better go find out because I didn't want to be in that spot again.